Obrigada, Stephanie. Obrigada a todos pela presença. Meu nome é Maria Tereza Ferreira de Mello, mas todos me conhecem como Teca. Eu trabalho na área de distribuição de conteúdo aéreo para Américas e um dos nossos papéis é justamente acompanhar, ajudar o crescimento do conteúdo NDC em nossa região. Comigo nesta sessão estará o meu colega de equipe, Carlos Duarte. Provavelmente ele vai estar aí respondendo algumas perguntas de vocês por escrito, conforme eu for apresentando. Caso seja alguma pergunta mais simples que ele já possa adiantar, ele vai responder em espanhol. E aí, ao final, como a Stephanie falou, a gente vai ter a sessão de perguntas e respostas. Eu vou escolher eu vou ler todas as perguntas que vocês mandaram e responder ao vivo. Caso vocês não me enviem muitas perguntas e não seja suficiente o tempo para responder a todas, não se preocupem, porque a gente vai ter tudo isso registrado e depois a gente pode enviar para vocês juntamente com a gravação da sessão, da apresentação, a gente pode buscar vocês depois, dependendo da questão, tá ok? Bom, começando a nossa apresentação, antes de tudo, queria perguntar algo para vocês. A gente vai lançar aí uma caixinha, já está aparecendo aqui, e a gente gostaria que vocês respondessem, tá ok? Antes de responder, não cliquem no X, porque depois vocês não conseguem abrir a caixinha de novo. Então, de 1 a 10, onde 1 é não me sinto nada preparado e 10 sinto-me totalmente preparado, quão preparado você está aí para utilizar o NDC? Ok? Deixa só eu aproveitar aqui. Ok. Enquanto vocês respondem, eu vou continuar com a apresentação. Bom, primeiramente, antes de focar nos assuntos de hoje, que eu vou mostrar a agenda daqui a pouquinho para vocês, queria só relembrar, para caso alguém não assistiu ao nosso primeiro webinar que a gente fez em julho, nós vamos enviar aqui também juntamente com vocês o link, né, o QR Code aí para vocês verem no YouTube. E caso vocês tenham assistido e quiserem aproveitar para rever algum tema, a gente abordou temas mais básicos. Primeiro, que é realmente o NDC em si, a proposta de valor da Amadeus na distribuição desse conteúdo. Explicamos sobre as estratégias de como as companhias aéreas publicam o seu conteúdo, disponibilizam o seu conteúdo, algumas de maneira pública, outras de maneira mais privada, prime, como a gente chama, né? Mostramos fluxos mais simples de como buscar, reservar conteúdo NDC, explicando os conceitos mais básicos desse fluxo de busca e compra. E também explicamos sobre nosso serviço de suporte, nossa página no Amadeus Service Hub, toda a documentação, abertura de casos, a parte de treinamentos. Então, se vocês quiserem rever ou, caso não tenham assistido e tenham interesse, a gente tem esse webinar gravado para vocês. Agora, começando aqui com a agenda do dia de hoje. Hoje a ideia é abordar aqui uns temas um pouco mais complexos. Então, ok, depois que você reservou um conteúdo NDC, a parte de emitir e fazer toda a parte de pós-venda, eu vou explicar um pouquinho mais detalhes para vocês hoje, reforçando alguns conceitos. Então, a gente vai começar com a parte de pagamento e emissão, né? Assim que você paga uma ordem, você emite o bilhete. Depois, a parte de cancelamentos voluntários, né? Então, que pode variar de acordo com o momento que você esteja com aquela reserva. Então, eu acabei de criar uma ordem, então, vou simplesmente cancelar, e é isso. Você pode anular, que é o void, né? Já gerou um bilhete, mas você precisa, ali tá ainda no dia que você emitiu, você pode voidar. Passou dessa janela de void, você vai ter que reembolsar ou reter crédito. Vou explicar um pouquinho mais sobre as funcionalidades que a gente já está aí entregando e para entregar nesse sentido.
Depois eu vou focar um pouquinho na parte de mudanças voluntárias e involuntárias, né? Tanto a necessidade de reemitir um bilhete, né? Porque o seu passageiro decidiu fazer alguma mudança, ou também como lidar com mudanças que foram feitas do lado da companhia aérea, que aí já não foi por vontade do passageiro, que são as mudanças involuntárias, explicar um pouco sobre filas e como poder gerenciar essa parte. E então, nós vamos para o final, na parte de reservar aí uns minutinhos para responder algumas perguntas de vocês. Começando então com o primeiro tema, pagamento e emissão. No primeiro webinar, eu cheguei a mostrar um pequeno vídeo mostrando busca, reserva, a emissão, mas aqui eu gostaria de começar desse ponto novamente para reforçar alguns conceitos específicos realmente de pagamento e emissão. Tá? Eu vou rodar aqui esse vídeo para vocês verem. Tem uma reserva já feita, tem aqui o localizador na Amadeus, a ordem da companhia aérea. Então, eu fiz aqui uma reserva, tá? Opa, perdão, gente. Fiz aqui uma reserva, está pronta para pagar, né? Quando você reserva uma oferta NDC, a companhia aérea te envia, como vocês podem ver aí, o limite, né? O que a gente chama de payment time limit, que é o limite, a hora, o dia e a hora que vocês têm para poder pagar essa oferta. Então, vocês vão ver aqui, nós temos todas essas opções de links ou botão, você pode utilizar qualquer uma delas, pagar e emitir. Então, você vai para essa tela de resumo, ok, então aqui está o valor da tarifa, valor das taxas, se você quiser ver a informação de bagagem, de regras tarifárias, então você tem toda essa informação aqui. Ok, está tudo certo, eu vou emitir, né? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é esses conceitos. Então, o NDC, no momento, ele se permite pagamento com dinheiro ou com cartão de crédito, tá? Isso pode variar conforme a companhia aérea, então, pode ser que uma companhia aérea aceitem 5 tipos de cartões, a outra companhia aérea pode aceitar 4. Então, geralmente aqui nos nossos mercados, né, no Brasil, geralmente Visa, Master, Diners, Amex, pode ser que alguma aceite também o ATP, a Discovery, isso aí pode variar, tá? Então, esse primeiro ponto é esse. Um segundo ponto que eu queria mostrar, então aqui, ok, escolhi cartão de crédito, eu vou mandar as informações necessárias, como vocês veem aqui, quando tem o asterisco vermelho, são os campos obrigatórios. Esse campo, o código de aprovação, Approval Code, ele é uma exceção de outros mercados aqui no Brasil, vocês não precisam se preocupar com isso. Então, aqui é o primeiro conceito que eu quero reforçar. No NDC, no fluxo do NDC, como vocês bem sabem, tudo está mais do lado, o controle agora está mais do lado da companhia aérea. E isso inclui a parte de processar os pagamentos. Então, se você for realizar um pagamento com cartão de crédito, você vai enviar os dados do cartão de crédito e cabe à companhia aérea, o sistema de NDC delas, agora sim está integrado a toda a parte de provedores locais, conforme o mercado, para poder fazer a autorização, a captura, a reversão em caso de cancelamento. Então, boa parte do que vocês estão acostumados no dia a dia hoje de fazer no GDS, essa companhia aérea eu preciso primeiro pedir o código de autorização e na hora que eu for emitir o bilhete eu mando esse código manual. No mundo NDC esse conceito acabou. Então, vou pagar com cartão de crédito, vou enviar os dados do cartão de crédito. A companhia aérea vai processar totalmente do lado dela. Estou voidando esse bilhete, estou reembolsando. A companhia aérea vai fazer toda essa parte de reversão do lado dela, tá? Agora também, falando de Brasil, especificamente sobre o Brasil, a gente costuma receber muito essas perguntas, então vale eu reforçar. Aqui no Brasil, em outros mercados, mas acho que aqui é o principal, nós pagamos tudo com cartão de crédito parcelado. Ainda não suportamos essa funcionalidade na nossa plataforma, até mesmo porque o próprio padrão NDC,
ele não tem no seu padrão, nas suas versões mais atuais, ainda não tem oficialmente a estrutura para lidar com parcelas de cartão de crédito. A IATA, até a última informação que eu tive, eles estão avançando mais nesse assunto, já vão integrar isso em em futuros releases, né, que a gente chama versões. E a Amadeus, em paralelo, também já estamos estudando do nosso lado como implementar isso, mas ainda não está no nosso roadmap, vamos dizer assim, oficial com datas. Tá ok? Assim que a gente acompanhar esse processo agora, nesse final de ano, fazer essa análise, com certeza a gente vai ter aí alguma informação mais sólida para avisar vocês quando isso estará disponível. Então, acompanhem aí a gente, tá? Mas, então, primeiro ponto, cartão de crédito, no momento, ele é à vista, porque realmente no Brasil, tem um par aí de companhias aéreas que, do lado deles, eles já conseguem oferecer, mas é que como realmente foi um grande desenvolvimento do lado deles, como eu falei, né? Agora do lado deles eles estão lidando com toda essa parte de pagamentos, mas não estava ainda no padrão. Por isso, ainda é uma exceção, não é aí uma funcionalidade tão bem implementada. Espero em breve a gente já estar com isso resolvido. Uma outra pergunta que sempre fazem também é múltipla forma de pagamento. Igualmente, a NDC ainda não suporta esse conceito de pagar, ok, vou pagar com dinheiro e cartão ao mesmo tempo, ou com 2 cartões. Também não temos essa funcionalidade implementada, já está em análise, e igualmente, como eu falei do parcelamento, é uma evolução aí tanto do padrão como dos nossos sistemas, das companhias aéreas e os nossos, então a gente tem que fazer tudo aí coordenados um com o outro, tá ok? Então, essa parte do pagamento, principalmente no que se diz respeito ao cartão de crédito, era o que eu queria reforçar hoje. Então, eu não sei se vocês, bom, imagino que muitos de vocês já estão utilizando o NDC no nosso sistema, então sabem como é fácil realmente emitir uma ordem, uma reserva dentro do Amadeus, uma reserva NDC. Eu informei lá, paguei com dinheiro para facilitar a nossa vida. E aí vocês estão vendo aqui, o conteúdo NDC foi pago, emitido, gerou-se lá um número de bilhete do lado da companhia aérea, e nós mostramos aqui a imagem do bilhete, tá? Ok, então, esta parte era tudo que eu queria falar. Se vocês tiverem alguma dúvida muito específica que eu não cobri, não respondi aqui, vocês me mandem aí pela caixinha de Q&A. O próximo ponto que eu gostaria de falar também, comentar com vocês, são opções para agências não IATA. Tá? O que seria isso? Não sei se todos vocês já estão bem inteirados sobre esse assunto. O que mudou com o NDC? Na verdade, vocês estão bem acostumados, né? O EDIFACT, para quem não sabe, o EDIFACT é o GDS, é o padrão anterior que o padrão, o protocolo, né? O padrão de distribuição de conteúdo anterior que os GDS utilizam, a gente chama de EDIFACT, né? Então, no GDS, como vocês sabem bem, você pode ter ser uma agência que não tem IATA, mesmo assim você pode buscar e reservar, criar reservas na Amadeus e pedir para uma outra agência, como por exemplo uma consolidadora, ou dentro de um grupo, né, seu Office ID ele é mais limitado, ele só reserva, e o Office ID da matriz que faz as emissões. Então, dentro desse contexto, como vocês sabem bem, a gente consegue ter esse fluxo, né, de delegação de reserva para um reservar, o outro emitir, e funciona muito bem, como vocês bem sabem. O que mudou com o NDC? No NDC, aí é uma questão, as companhias aéreas decidiram, de primeiro momento ao menos, que para você ter conteúdo NDC, já de começo, para você buscar conteúdo NDC, você tem que ter um IATA. Né? Então, quando você faz a busca e vai lá na companhia aérea, eu quero esse voo aqui, ela vai verificar se você tem um IATA. É pelo IATA que ela sabe quem é você e ok, se você não tem um IATA, você não vai ter conteúdo NDC. Então, como é que funciona? Como viabilizar? Mas não quer dizer que vocês agora não conseguem também fazer esse tipo de fluxo, adaptar esse tipo de processo para o NDC. Só que aí eu vou te mostrar, existem algumas opções
eu gostaria de aí resumir o que pode ser feito, o que está evoluindo nesse sentido, porque realmente, de novo, aí esse conceito que eu estou falando não é algo da plataforma Amadeus ou alguma limitação de vocês como agência de viagens, mas sim um conceito de como as companhias aéreas estão lidando com esse conteúdo agora, tá? Eles exigem um número IATA já desde o começo, já desde a busca. Então, quais são as opções que a gente está aí vislumbrando para resolver esse tipo de problema para vocês? Quando eu digo a gente, não só a Amadeus, né? A própria IATA, as próprias companhias aéreas. Bom, primeiro ponto, algumas companhias aéreas estão pensando em aceitar também o TIDS. Não sei se todos estão familiarizados com esse termo, mas o TIDS ele não chega a ser uma acreditação IATA, né? Mas simplesmente um registro de agência de viagem que algum de vocês já pode ter, porque para poder fazer reservas em hotéis, algumas coisas assim, tem algumas agências que têm esse TIDS, é um número também identificador, tá? Mas não é um IATA, não é assim, não é a um mesmo nível de processo que você vai ter, você não vai de crédito e tudo mais. Então, esse TIDS é um número mais simples, que seria, algumas companhias aéreas estão pensando em começar a utilizar, para quê? Para ele ser o substituto aqui, desse lado esquerdo, onde vocês estão vendo, a agência de viagem X, que não é IATA, poder só fazer uma busca e reservar, ponto. Né? Porque tendo o TIDS, como vocês podem ver aqui, não há emissão envolvida, porque não há crédito, não há todo aquele processo que vocês conhecem bem, por você não ser IATA. E algumas companhias aéreas estão começando a aceitar TIDS para poder simular essa questão de GDS, uma só reserva, a outra só emite. E através do TIDS você sabe que a agência A reservou, e através do IATA de quem está emitindo, óbvio, você sabe que a agência X emitiu, tá? Singapore, Qantas já estão começando a trabalhar com isso, só que na região deles, ainda aqui na nossa região não chegou mesmo para essas companhias aéreas, é mais realmente em Singapura, mais na Austrália. American Airlines e United Airlines, eles não começaram ainda a implementar isso, mas eles já têm planos para começar testes. Então, isso é mais relevante para a nossa região aqui, Américas e Brasil, inclusive. Então, a American Airlines vai começar a fazer alguns testes e a United tem planos para começar a fazer esse mesmo tipo de testes pilotos logo em seguida. Então, só para que vocês saibam, fiquem aí antenados também, a gente vai manter vocês todos informados conforme isso evoluir. Então, para companhias aéreas que aceitarem essa identificação através do TIDS, já há uma possibilidade aí de fazer esse processo. Uma outra possibilidade é usar o IATA Go Lite. Nós temos no nosso país, eu não sei o quanto isso quanto vocês têm esse tipo de registro lá com IATA, mas aí serviria para qualquer companhia aérea, né? Então, vocês têm um IATA Lite, como diz mesmo o nome, você vai ter um número IATA lá, que não é o IATA completo, e você conseguiria, tendo um número IATA, você conseguiria buscar e reservar e emitir conteúdo NDC. Mas aí há uma restrição, claro, como não há questão de crédito envolvida e tudo mais, vocês estariam restritos a fazer emissão somente com cartão de crédito ou com o IATA EasyPay, que aí é uma forma de pagamento específica da IATA. Então, é uma outra possibilidade também. Agora, vamos assim, uma outra terceira possibilidade que se encaixa um pouco mais com o que a gente está habituado no momento, que seria a agência que vai apenas reservar, ter um número IATA, também para poder já ter o conteúdo NDC, poder fazer uma reserva e pedir para a agência que pode emitir, que emita, tá? Só que para funcionar isso, aí seria no conceito de, vamos dizer assim, um consolidador com uma consolidada, ou dentro de um grupo de empresas, dentro de uma rede de agências, a matriz com suas filiais. Para esse conceito funcionar, vocês teriam que compartilhar o número de ata entre vocês. Então, ok, eu consolidadora, tenho essa agência consolidada, já que eu tenho uma boa relação, uma boa confiança, eu posso
permitir que ela utilize o meu IATA no Office Profile dela. E assim, quando ela fizer buscas, ela vai receber conteúdo no NDC, tá? E aí eu vou conseguir emitir. Isso é um primeiro ponto. Eu vou, no próximo slide, explicar um pouquinho mais como garantir a segurança nesse processo. E a outra opção seria o Remote Jump, ou seja, eu sou uma agência pequena, uma consolidada, não tenho IATA, assim como funciona atualmente nos portais das consolidadoras, né? Eu já posso, eu posso ir direto para o Office ID da matriz, do meu consolidador, e já fazer a reserva direto lá, a emissão lá, mas aí quem está fazendo realmente é a agência IATA, né? Então, que é o Jump, ou seja, compartilhar ou ir direto. Para que isso funcione bem, claro, se você vai compartilhar um IATA com outro Office ID para que ele possa apenas reservar e nada mais, para que ele não possa pagar, porque se pagar vai emitir, para que ele não possa fazer uma remissão ou cancelamento, seja o que for, para limitar que realmente ele só busque e reserve, por exemplo, você tem que trabalhar aí com essa parte de segurança da reserva através do nosso LSS. Não vou entrar aqui em detalhes, a gente tem documentação no Service Hub, e depois vocês vão receber mais informação, e vocês podem nos perguntar, mas a ideia aqui é só deixar claro para vocês que através de LSS Roles, que vocês já estão aí habituados a trabalhar conosco, vocês conseguem desativar nós, Amadeus, conseguimos, né, e vocês também, conseguem definir que um certo Office ID ou um certo usuário, ele só possa criar uma ordem, mas ele não possa pagar uma ordem. Então, com esse tipo de nível de segurança, você garante que, por exemplo, num modelo de compartilhar números de atas entre Office IDs, vai funcionar da forma similar ao que funciona com o Edfact hoje em dia, que funciona como o GDS hoje em dia. Aqui na esquerda, uma agência de viagens só apenas busca e reserva, e a outra, e aí pede para a outra puxar, né, recuperar aquela reserva, e a partir daí emitir o boleto, o ticket, perdão, e o bilhete, e fazer toda a parte de pós-venda, ok? Então, essa era um outro tema, esse era um outro tema que a gente queria explicar um pouco melhor para vocês no dia de hoje, que é um pouco mais avançado que simplesmente utilizar o NDC. Partindo para o terceiro tema, seria sobre os cancelamentos. A gente está falando aqui de cancelamento voluntário, né? Você fez uma reserva, mas aí nem vai emitir, você pode querer cancelá-la, você gerou um bilhete hoje, mas precisa cancelar, ou aí questão de reembolso mesmo, como funciona no mundo NDC. Bom, por conceito, o NDC justamente ele trouxe esse conceito de simplificar os fluxos. Então, no GDS, você sabe que pedir um reembolso pela GDS, tem que puxar a reserva, mostra o bilhete, usa lá o ATC, por exemplo, para buscar as condições, para ver se pode reembolsar, não pode, quais são os valores, confirma o reembolso, depois você tem que cancelar o itinerário. No mundo NDC é muito simples. Você vai recuperar aquela reserva, né, a ordem de viagem, verifica lá, posso reembolsar as regras tarifárias, claro, para ver, ok, esse bilhete ele é reembolsável, então eu vou pedir reembolso e pronto. Simples assim, tá? Bom, mostrando aqui para vocês. E o fluxo dentro do Amadeus, o próprio NDC tem essa simplificação de fluxo, de processo, e a nossa plataforma Amadeus a gente fez da forma mais transparente possível. O processo é exatamente o mesmo. Aqui eu vou mostrar, então, nos 3 momentos, como eu estava dizendo. Vou simplesmente cancelar uma reserva que eu criei, mas não está emitida. Eu vou fazer um void de um bilhete que ainda emiti hoje, então até às 23h59 eu consigo fazer void, assim como eu consigo no GDS, ou pedir reembolso porque já passou o momento. O processo é o mesmo. O que eu vou mostrar aqui não é um vídeo, são só capturas de tela, mas para vocês verificarem. Aqui eu tenho uma reserva simplesmente feita, ela não está emitida. Então, eu tenho aqui nas opções
quando você olha aqui o menu, você tem as opções, emitir, pagar, cancelar. Eu não vou emitir, eu vou cancelar. Simplesmente eu vou enviar cancel, a companhia aérea vai me dizer, opa, simplesmente você está cancelando a minha ordem de viagem. Confirmar, sim, está feito. Você cancelou a ordem, o travel order, né? Eu falo ordem de viagem, é a travel order, que o pessoal fala no NDC, tá? Está feita, está cancelada. Ok. Agora, vou pegar uma outra reserva, que na verdade ela estava já emitida. Emiti hoje mais cedo e o meu passageiro cancelou, não vai mais viajar. Então, estou dentro de um período de void. Eu vou fazer o mesmo, eu não preciso me preocupar. Então, esse é o ponto aqui que eu acho interessante. Não preciso me preocupar se eu ver se ela está emitida, não está emitida, se eu emitir hoje ainda estou na janela, ou faz 3 dias e vai ser um reembolso. Não preciso me preocupar com isso, é dizer assim, para seguir um processo. O processo é o mesmo. Então, eu vou clicar no mesmo cancelar, e, claro, mandei lá para a companhia aérea, ela vai me responder que isso aqui é um void, né? Todos os bilhetes e os elementos NDC vão ser cancelados. Aqui um outro ponto que eu queria também dizer, deixar claro para vocês, que quando a gente cancela aqui, nesse conceito aqui, eu estou cancelando tudo lá na companhia aérea, eles vão matar o bilhete, vão matar a reserva, cancelou tudo também, né? Eles vão cancelar o bilhete, perdão, vou dar o bilhete. E se eu for fazer um reembolso, mesmo processo, estou aqui com uma reserva emitida, vou clicar em cancelar e a companhia aérea ela vai me responder, opa, isso aqui é um reembolso, então olha, é um reembolso que tem essa penalidade aqui e vai ser esse valor aqui por passageiro. Aqui eu queria deixar claro também já um outro conceito. Claro, tanto reembolso como remissão, a companhia aérea vai deixar que você consiga fazer aqui pelo nosso sistema, se a tarifa, a família tarifária permite, claro. Se, por exemplo, tenho uma reserva aqui, essa reserva que eu tenho, se ela por acaso fosse não reembolsável, ao invés de receber essa mensagem que estou cancelando essa ordem, ela é um reembolso com esses valores, a companhia aérea ia dizer não reembolsável, algo assim. Então, você ia receber uma mensagem de alerta aí, tá? E remissão, mesma coisa. Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho e vocês vão entender bem. Então, aqui eu clicaria em Refund e solicitação de reembolso está feita. No mundo NDC é um pouco mais simples, porque vocês não conseguem, como vocês viram aqui, quando você cancela, faz um void, está pedindo um reembolso, você não consegue entrar nessa mesma ordem e cancelar o itinerário em si. Que isso quem está fazendo é a companhia aérea, do lado dela. Então, simplesmente você solicita o reembolso e está feito. E aqui eu não tenho a captura de tela para mostrar, mas eu quero reforçar também que a gente está implementando um conceito de reter crédito, tá? Então, só fazendo um paralelo, embora NDC são processos distintos do GDS, mas eu vou fazer um paralelo só para vocês compreenderem mais facilmente. Quando no mundo GDS você pode, ao invés de pedir um reembolso, manter aquele bilhete. Aquele bilhete ficaria como um bilhete não utilizado e mais para frente você poderia utilizá-lo para emitir um novo bilhete. Então, aqui no NDC, fazendo um paralelo, qual seria esse novo conceito? Não é a mesma nomenclatura, vamos dizer assim. No NDC, você poderia, ao invés de pedir um reembolso aqui, apareceria a opção. Você quer pedir reembolso ou você quer reter esse bilhete, reter esse crédito, tá? Nós já temos essa funcionalidade implementada aqui, mas somente, até o momento, somente a American Airlines oferece. Então, deixando bem claro também, embora a gente tenha as funcionalidades, pode ser que nós tenhamos para todas as companhias aéreas, pode ser que a gente tenha para uma ou duas agora, e daqui 1, 2 meses já vamos ter para mais 5, porque a gente tem essa dependência de, ok, na nossa plataforma a gente tem que ter a funcionalidade implementada, mas ao mesmo tempo a gente consegue integrar com as companhias aéreas, que também podem oferecer, e isso leva um certo tempo até elas implementarem ou até a gente integrar, tá? Então, voltando lá, quando eu falei de reembolso, todas as companhias aéreas que a gente tem disponível em Américas, na Américas não, que a gente tem disponível no mundo e as que nós temos, inclusive, obviamente, as no Brasil, todas elas aceitam reembolso agora.
tá? O que pode variar, aí é a política de reembolso deles. Pode ser que só uma família tarifária de uma permita, todas as famílias tarifárias de alguma outra permita, se reembolsa a tarifa e a taxa, só taxa, isso aí vem da companhia aérea. Mas é possível pedir reembolso que elas permitem através da nossa plataforma para todas, tá? Já essa parte de reter crédito, até o momento, só para American Airlines funciona, tá? Está implementada. Então, para American Airlines, no momento de solicitar um reembolso, vocês têm agora essa opção de realmente solicitar o reembolso ou manter o crédito. Vou dizer um pouquinho mais para frente como utilizar esse crédito. Então, seguindo aqui, com a parte de cancelamentos voluntários, a gente finalizou. Agora, seguindo para a parte de mudanças, tanto as voluntárias como involuntárias. Começando pelas voluntárias. O meu passageiro pediu para mudar uma parte do voo, algo assim. Então, é uma mudança voluntária. Novamente, aqui, comparando o GDS, a EDFACT à direita, com o NDC à esquerda, é mais fácil. Esse é o conceito do NDC. No EDFACT, no GDS, você tem que puxar a reserva, verificar o status do cupom, do bilhete, conferir as regras, usar um ATC, ATC da Amadeus Ticket Changer para verificar, na categoria 31, procurar novo voo, fazer a reprecificação, etc., remitir o bilhete. É um processo um pouco mais, com mais passos, vamos dizer assim. No NDC, você vai puxar, vai abrir a reserva no Amadeus, né? Aquela ordem de viagem correspondente à ordem de viagem da companhia aérea. Você simplesmente vai falar que quer fazer uma mudança. Então, você vai buscar por novas ofertas, ou seja, estou mudando o voo do dia 10 para o dia 11, então a companhia aérea vai me mandar novas ofertas de voos que se pode trocar do dia 10 para o dia 11. Você simplesmente vai selecionar, ok, então gostei desse voo, e vai pagar e emitir. Tem a simplificação do fluxo também. Aqui é um vídeo, vou mostrar para vocês, ilustrar um pouco mais o que eu estou dizendo aqui. Então, reemissão, igualmente como reembolso, nós temos reemissão com todas as companhias aéreas que nós temos integradas no momento. Então, pode ser que varie, claro, tem alguma família tarifária que não permita remissão, tem outra que permita. Quais são as regras? Aí vai variar conforme a companhia aérea. Mas se ela possibilita que você remita, você vai conseguir remitir. Aqui só para explicar um pouco o vídeo, eu comecei, da primeira vez, vocês viram, eu comecei da parte gráfica logo de início, porque para trabalhar com NDC você tem que trabalhar na parte gráfica. Mas algumas coisas vocês podem fazer por página de comandos. Então, essa aqui eu comecei, eu dei o retrieve do PNAR lá na página de comandos. Mas como o Amadeus identificou que é uma reserva NDC, e eu quero mudar, fazer alguma coisa na parte de voos, aí ele me redireciona para a parte gráfica. Então, aqui eu tenho uma reserva que está emitida, tenho esse bilhete aqui. Vou querer fazer uma mudança, então aqui, dentro das opções, eu vou escolher Exchange. Aqui está em inglês, tá, gente? Porque eu utilizo inglês principalmente, mas para vocês vai estar em português, na língua que vocês utilizam. Então, eu vou querer mudar a primeira partezinha aí, o primeiro segmento do dia 10, mudei a data que estava para o dia 10. Nesse momento, a companhia aérea, ok, você quer mudar esse segmento, esse trecho? Eu tenho essas opções, e aí ela vai me mostrar. Há uma diferença de preço, por exemplo, aqui no exemplo, $49. Essa regra, essa família tarifária, ela tem uma regra que tem uma penalidade para fazer a reemissão. Pode ser que fosse uma família tarifária mais ampla, a mais cara, pode ser que não houvesse penalidade, por aí vai. Então, aqui eu posso simplesmente, ok, tá ótimo para mim, eu vou selecionar esse voo. Meu passageiro aceitou, me pediu e ele falou que esse voo tá bom, então deixa eu seguir com o processo. Escolhi ali o segundo voo. A segunda opção, quero dizer, né? Então, aqui ele vai para a tela de resumo de novo. Ele está falando, assim como ao fazer uma reserva do zero, ele vai me deixar claro aqui, ó, essa oferta vai expirar em 30 minutos, porque a Singapore Airlines, ela manda 30 minutos, poderia ser 20, poderia ser 40, a companhia aérea que vai mandar essas regras, né? Então, aqui eu tenho todo um resumo, perdão,
cliquei a mais aqui. Ele vai me mostrar o resumo de novo, como eu falei, a diferença de preço, penalidades, preço original, agora o novo preço. E realmente eu posso simplesmente reemitir. Escolhi lá dinheiro, poderia pagar com cartão e vou reemitir. Nesse momento ele vai reemitir o bilhete dessa minha ordem. Tá? Vou adiantar aqui o vídeo para mostrar para vocês. Pronto. Ele reemitiu o bilhete, já mudando o voo, que estava do dia 14 para o dia 12 de junho, para o dia 10 de junho, ok? Então, remissão é simples assim também. Para finalizar esse tema de emissão, reemissão, cancelamentos, queria reforçar aqui com vocês, né, 2 pontos. Como vocês sabem, a gente está trabalhando para agregar toda essa parte de NDC, emissão, cancelamentos, reembolsos, tudo que vocês têm no relatório de vendas de vocês. O conteúdo NDC ainda não está implementado, estamos trabalhando, aí é um desenvolvimento que vem tomando bastante tempo, e em breve iremos implementar em produção, ou seja, o relatório de vendas padrão do nosso sistema, o TJQ, vai ter lá toda a informação, tanto GDS como NDC. Enquanto não temos isso, caso vocês queiram, como aí uma solução temporária, alternativa para cobrir essa, enquanto não temos né, na parte padrão, né, oficialmente, digamos assim, nós criamos um script que a gente chama script de relatório de vendas, Sales Report Script, que vocês podem implementar também. Ele é baseado na geração de arquivos AIR, e aí com eles você consegue, uma vez que você ativa esse script, você consegue verificar, como vocês estão habituados a verificar as reservas GDS, quais foram os bilhetes para todos os agentes, por Office ID, todos os Office IDs, por IATA, qual foi dentro de uma certa data, quais foram os emitidos, cancelados, reembolsados, você tem aí os vários filtros. Então, isso é importante vocês saberem também. Quem ainda não tem implementado e tem interesse, basta solicitar para o account manager de vocês. E, em algum tempo, teremos isso, as reservas NDC já incorporadas à nossa solução padrão, e nós vamos avisar de antemão vocês. Bom, acelerar um pouquinho aqui para a gente ter um tempo para as perguntas e respostas. Só para dizer aqui para vocês, a gente tem todas essas funcionalidades, tanto da parte de reserva, como pós e emissão, busca, reserva e emissão, como muita coisa de pós-emissão já implementadas, mas ainda faltam algumas funcionalidades aí que são importantes para vocês, e a gente tem aí no nosso roadmap, assim, várias, nós temos várias funcionalidades a entregar aí para o futuro, mas aqui eu destaquei 5 que costumam ser as mais relevantes, né, para a gente, para o nosso mercado. Uma delas é correção, alteração de nome. Como eu estava falando, ainda quando você cria uma reserva NDC, mesmo antes de emitir, ainda não está tão flexível para você fazer uma alteração lá. Nossa, o meu Melo é um L só, não é 2 Ls, deixa eu corrigir aqui o meu sobrenome, ou não é Maria, é Tereza, algo assim, o número de fidelidade, qualquer coisa que você precise fazer essa alteração, mesmo antes de emitir, você não consegue. Você tem que cancelar a reserva, né, a ordem e fazer uma nova, por exemplo. Então, a gente vai começar a implementar cada vez mais esse tipo de funcionalidade para permitir que vocês consigam gerenciar a reserva antes de emitir, depois de emitir, o máximo possível. Então, a primeira coisa aí que a gente está em breve habilitando vai ser correção, alteração de nome e, novamente, para as companhias aéreas que permitem que tenham isso também lá no NDC delas. Por exemplo, uma American Airlines, a gente vai conseguir, por exemplo, tá? Reutilizar crédito. Aqui, quando eu falei que a gente tem aquela, em vez de pedir um reembolso com a American Airlines, eu quero manter esse bilhete, quero manter esse crédito. Até o momento, você consegue manter. E em breve, nós vamos permitir que você reutilize. Então, na hora de gerar um novo bilhete ou numa reemissão, você vai poder reutilizar aquele bilhete, tá? A parte de comissões,
aqui é importante falar, comissões no mundo NDC, a gente está falando aqui de receber a informação de comissão da companhia aérea, então você fez desde o momento da busca até a geração da reserva, vai estar claro para você que a Avianca te dá uma comissão de X% ou de tantos dólares para aquela reserva, etc. Você vai ter essa informação já de antemão, durante todo o fluxo, porque atualmente, para vocês saberem, porque essa questão de comissão entre vocês e as companhias aéreas, elas continuam, se for o caso, no mundo NDC também. Mas, no momento, vocês conseguem só ter visibilidade disso lá na hora de ver o relatório do BSP. Então, não. Agora, a gente vai ter logo em breve para a companhia aérea de novo, para as companhias aéreas que possibilitarem enviar essa informação para nós, a gente vai mostrar para vocês durante todo o processo. A parte de trabalhar com service fees também. E a parte de principal, essa aqui é importante, todo mundo pergunta, dividir PNR, que é o Split PNR. Se você tem uma reserva NDC com 2 passageiros, emitiu o bilhete dos 2, e agora, puxa, só um quer mudar o dia da viagem, você não tem como fazer através do Amadeus, você teria que entrar direto com um contato com a companhia aérea, porque você não consegue fazer o split PNR para manter o passageiro que não vai ter mudança lá quietinho e somente, por exemplo, fazer alteração no PNR agora do passageiro que vai ter a remissão. Isso está também em breve, eu não trouxe datas aqui, porque isso é muito variável, mas a gente está trabalhando no roadmap e aí validando, mas vocês podem acompanhar através da nossa página no Amadeus Service Hub, tem um link lá que a gente fala de entregas e roadmap. Vocês podem sempre acompanhar por lá também. E para finalizar, o tema mudanças involuntárias, que aí a companhia aérea fez alguma mudança do lado dela. Primeiro ponto. Espera um pouquinho. Eu vou falar das filas primeiro. Eu gostaria de falar das filas, depois eu volto. Primeiro ponto. Como é que vocês sabem que alguma mudança aconteceu do lado da companhia aérea? As reservas NDC, elas têm esse mesmo conceito de filas, que vocês já estão habituados com GDS. Então, o Amadeus consegue receber as notificações lá da companhia aérea, que nessa ordem de viagem teve uma mudança de data, de hora, foi cancelado o voo, esse tipo de coisa. A companhia aérea vai enviar para nós e nós vamos enviar os PNRs para as filas corretas. Então, por exemplo, um schedule change vai para a fila 7, algum outro tipo de mensagem para a fila 1, para a fila 0, como vocês estão habituados. Para que isso funcione bem, nós sugerimos que vocês criem novas categorias, como vocês podem ver aqui o comando. Então, na fila 0, categoria 256, na fila 1, categoria 256 até a 261 e por aí vai. Para que cada notificação a gente consiga gerenciar da forma correta, tá? Eu já volto para cá em 2 minutinhos. Vamos só voltar lá para a questão da mudança involuntária. Ok, então uma mudança involuntária. A companhia fez uma mudança, a gente tem lá, vocês sabem bem, o caminho feliz e o caminho infeliz. Ok, meu passageiro aceitou que o voo era às 9 e mudou para as 10. Ótimo, ele vai dormir 1 hora a mais, ele está tranquilo. Então é o aceite, né? Vocês vão simplesmente aceitar aquela mudança. Isso pode variar conforme a companhia aérea, e a Amadeus a gente tenta, do nosso lado, obviamente, é o nosso papel, deixar o processo mais padronizado possível. Então, por exemplo, uma Avianca, se ela fez lá uma pequena uma mudança, como eu citei, né, mudou o voo, está feito do lado dela. Se vocês não informarem, opa, meu passageiro não gostou, quer mudar, está feito, vai funcionar, basta você avisar seu passageiro. Seu voo mudou das 9 às 10, e do lado de vocês, o comando RK, né, você estiver gerenciando as filas, você der lá o aceite, vai ficar tudo sincronizado, perfeito. Já a American Airlines, por exemplo, mesmo para aceitar, ela exige que você aceite formalmente. Ok, mudou das 9 às 10, meu passageiro aceitou. Você tem que dar um aceite lá e usar um voucher, um número de voucher. É um processo, uma exigência da American Airlines. Então, nós da Amadeus, a gente padronizou o processo, que vou mostrar. Tem uma mudança involuntária. Vou só acelerar um pouquinho, tá, gente? Ele fala aqui, olha só, involuntary change occurred, ok? Please accept. Então, eu vou ver aqui, deixa eu ver o que aconteceu.
Ele dá lá a mensagem. Deixa eu ver o que aconteceu com o voo. Vai lá, tá o segmento, o voo com o N, né? E o voo com TK, como vocês podem ver aqui. Então, esse aqui foi cancelado, esse aqui é uma mudança, tal, é o que mudou. Então, eu vou aceitar. Vocês podem ver aqui que tem um botão Accept Change, né? Aceitar mudança. E esse voo, como eu estava dizendo, é American Airlines. Então, o processo para Amadeus, seja qual for a companhia aérea que permita você fazer esse aceite, que exija que você faça esse aceite pela Amadeus, o processo é o mesmo. Você vai clicar no botão Accept Change. O que vai acontecer, como eu comentei, depende da companhia aérea, pode ser que ela peça um voucher, como a American Airlines aqui. Vou clicar para vocês verem. Perdão, voucher não, waiver, gente, perdão. Eles vão pedir um waiver, um código waiver. Então, você vai colocar aqui. Para fazer o aceite da American Airlines, é sempre SK, CHG, accept. E pronto. Tanto o PNR de vocês vai estar lá, ok, o TK virou HK, tá tudo bonitinho, e a American Airlines vai saber lá do lado dela que está aceito. Com uma Avianca, com uma outra companhia aérea, seria igual, né? Seria por trás, a gente está dando o RK para que o seu PNR fique padronizado, já fique sincronizado aí. E a Avianca já estava lá, ok, a mudança está feita, se ninguém falar nada, está aceita, tá? Vocês não precisam se preocupar com em saber as diferenças. O processo aqui dentro do Amadeus é o mesmo. E agora, para finalizar, indo para o caminho infeliz, tá? O meu cliente não quer aceitar aquele voo, então você pode ou pedir, fazer uma mudança, né, de voo, ou fazer um cancelamento. E nesse caso, como é involuntária, a questão toda o processo é o mesmo. Vocês já estão habituados, mas a questão toda é que não tem que ter multa, não tem que ter diferenças de valor nem nada. A companhia aérea vai reconhecer que é a, a, após a mudança involuntária dela e vai permitir, tá? Então, aqui, vou avançar um pouquinho só para vocês verem. Aqui ele está mostrando que tem esse voo da British, que se eu quiser mudar, ele vai me cobrar uma penalidade de $50, ele vai me cobrar valor de diferença de tarifa, claro, se eu estou pegando um voo que custa mais, e por aí vai, como vocês já bem sabem. Agora, se eu fizesse exatamente esse mesmo processo, após uma mudança do lado da British, na verdade, meu passageiro não tem culpa, né? Que eles mudaram o voo, mas ele não vai poder pegar o voo lá das 10 horas que a companhia aérea sugeriu. Então, eu vou avançar aqui para vocês verem. O processo vai ser o mesmo, eu vou abrir minha reserva, eu vou fazer uma mudança lá no voo que ele não quer, né? Vou mudar lá para 12 de abril. E vocês vão ver o que acontece. A British viu que é uma mudança. Opa, isso aqui foi uma mudança involuntária. Então, como vocês podem ver aqui, ele vai avisar, ok, as mesmas condições se aplicam, ele vai mostrar aqui price difference zero, penalidades nenhuma, porque eu estou fazendo uma mudança após uma mudança involuntária, ok? Então, a Amadeus tem esses processos, cancelamento seria a mesma coisa. A Amadeus tem esses processos e aí depende da companhia aérea estar oferecendo ou não. A British te oferece as três possibilidades, a American Airlines oferece duas, a Avianca, por enquanto, só oferece acceptance. Isso a gente vai ativando conforme a companhia aérea permite, mas a funcionalidade já está aqui. E para finalizar, como eu falei, na parte de filas, né, vocês vão conseguir gerenciar as reservas NDC também pelas filas. A gente vai receber as notificações das companhias aéreas e vai redistribuir pelas filas, pelas categorias corretas. E com isso, nós, Amadeus, conseguimos fazer as sincronizações necessárias. Porém, caso vocês precisem, por algum motivo, você está gerenciando uma fila, você está abrindo uma reserva, e você vai receber uma mensagem, reserva não sincronizada, você pode manualmente clicar em sincronizar ordem NDC. Então, nós vamos lá buscar as informações da ordem na companhia aérea e vamos atualizar o nosso PNR. Então, só para vocês saberem que, quando necessário, vocês podem forçar uma sincronização manualmente para que a sua reserva aqui no Amadeus esteja espelhando corretamente a ordem na companhia aérea. E agora vamos sair para os 5 minutinhos de perguntas e respostas, mas
eu gostaria que antes, enquanto eu me preparo aqui para responder vocês, perguntar algo mais. A gente vai lançar uma nova pesquisa, igualzinho, vai abrir aí um quadrinho para vocês. E vocês, por favor, se vocês queiram, caso queiram responder, vocês não cliquem no X, vocês, antes de finalizar, para que vocês não percam o quadrinho, ok? Enquanto isso, eu vou aqui abrir a parte de perguntas e respostas. Teca, Sim, Carlos, por favor. Teca, perdón. Hay una pregunta del señor Alexandre. Dice, nesses casos onde o PNR foi purgado mais de 60 dias, como eu consigo acesso ao histórico do mesmo? É algum método onde solicitamos acesso ao PNR? Ok. Bom, esse seria o caso de você fazer um PNR recall, correto? Correcto. Sim. O PNR dentro da Amadeus, né, que é o espelho da ordem, da Travel Order lá da companhia aérea, você conseguiria, assim como se você consegue fazer o recall de um PNR GDS, você faria o recall desse PNR que é um espelho NDC, né, que é um PNR NDC, da mesma forma. E o histórico, do nosso lado Amadeus, você conseguiria verificar o histórico e tudo mais. Mas a companhia aérea, a ordem não estará mais ativa na companhia aérea, tá? Então, se você quisesse saber, recuperar algo da ordem de viagens lá da companhia aérea, nós não conseguiríamos fazer esse retrieve, porque já está purgado do lado de lá. Mas o lado Amadeus, caso a gente tenha essa questão de conseguir recuperar um PNR que seja antigo, você vai ter a informação lá do PNR, o histórico e tudo mais que tenha gravado no PNR. Ok? Eu tenho que, Carlos, eu já estou aqui com as outras questões, eu mesma consigo ler. Ok, Obrigada pela perfecto. ajuda. Perfecto. É, Bom, é possível cancelar uma remissão? Ellen, Teodoro, perdão, Ellen. Você está perguntando, é possível cancelar uma remissão? O bilhete original volta a ser open? Então, é possível cancelar uma remissão, sim, mas antes você precisa verificar se a companhia aérea permite. Dentro da nossa página no Amadeus Service Hub, nós temos lá uma página que é funcionalidades por companhia aérea. Então, lá tem, se você for, a gente categorizou por partes, então por processos. Então, se você for lá a parte de mudanças voluntárias, cancelamentos, né? Você vai verificar lá, ok, nós temos a possibilidade de cancelar, voidar, reembolsar, reter crédito, e a gente tem lá a opção cancelar pós-reemissão, pós-mudança. Tem companhia aérea que vai permitir, tem uma outra companhia aérea que não vai permitir. Para as que permitem, você consegue, aí o bilhete volta a ser open, tá? Eu não lembro aqui de cabeça qual, mas é até bom que vocês vão lá e verifiquem. Sempre é bom vocês. É uma informação muito dinâmica, porque toda hora a gente está implementando coisas, as companhias aéreas mudam algo da sua regra ou integram coisas novas. Então, basta verificar lá. Mas sim, existe a opção cancelar após remissão. Não são todas ainda que já habilitaram, ok? Então, essa resposta tá ok. Agora, outra pergunta do João Barbosa. Gostaria de saber como proceder em casos que o bilhete é não reembolsável e a CIA autoriza solicitar o reembolso integral. No NDC vai puxar a regra não REF, correto? Não REF, correto? Como vamos proceder em casos assim? Então, quando qualquer coisa que seja exceção, então assim, através do NDC, através da nossa plataforma, eu estou cancelando, pedindo reembolso de uma tarifa que permite, etc. É simples como você viu. Agora, qualquer coisa que fuja dessa regra, que não que está fora da regra tarifária, a tarifa não é reembolsável, o bilhete não é reembolsável, mas a companhia aérea aí autorizou. Nesse caso, até o momento, João, você vai ter que fazer esse processo diretamente com a companhia aérea. Aí eu não sei se nesse caso aqui que você está explicando, que eu não tenho esse nível de detalhes, se pelo próprio BSP Link você consegue fazer a solicitação,
Então, você poderia fazer por lá, ou se você vai ter que falar com o suporte da companhia aérea, através do portal, através do seu canal de suporte, pode ser, varia conforme a companhia, né? Você teria que falar, manejar direto com a companhia aérea, via BSP Link ou via suporte deles, tá ok? Por enquanto, é assim. Eu tenho mais uma pergunta, deixa eu só ver como estamos de horário. Temos mais um minutinho, vou fazer a última pergunta aqui, enquanto vocês respondem aí se estão satisfeitos ou não. A última pergunta do Rogério Matias. Boa tarde. É possível corrigir nome e sobrenome antes de emitir? Então, ainda não, Rogério. Em breve nós vamos implementar, né? Como eu mostrei naquele slide, em breve a gente vai implementar, corrigir, alterar nome, que é justamente antes de emitir. Mas por enquanto ainda não está disponível. Assim que a gente for entregar, a gente vai avisar vocês através dos release notes, ok? E com isso eu vejo que tem mais um par de perguntinhas aqui, mas a gente atingiu o horário. Então, reforçando o que eu falei no início, a gente vai enviar para vocês a gravação, a apresentação e perguntas que porventura ficaram aí pendentes. Ok? Então, com isso a gente encerra o nosso webinar. E eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Obrigada.